Isso, olhando direitinho. Tá, bacana. Dentro do princípio do Espiritismo, Jesus já seria um espírito criado há muito tempo, muito e muito tempo antes de nós, um espírito que trilhou toda essa trajetória evolutiva que todos os espíritos trilham, mas que hoje ele está numa condição crística, uma condição de perfeição. E nós, da nossa parte, estaríamos ainda num processo de aprendizado, tendo ele como um dos professores, ou seja, ele como o maior dos professores ou um modelo de perfeição para a humanidade. A doutrina espírita traz que Jesus é também um espírito que esteve aqui na Terra, ou melhor, ele acompanhou todo o processo de criação da Terra, desde o desprendimento lá da nebulosa, no Big Bang, como a ciência registra, e organizou todo esse processo evolutivo do planeta Terra. E a gente fala processo evolutivo no sentido de geológico mesmo. Tudo que aconteceu no planeta Terra, evidentemente que ele contou com a colaboração de espíritos também, trabalhadores, como se fossem operários de uma imensa obra. E tem até um livro de psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, chamado A Caminho da Luz, que ele fala que, no princípio, o planeta Terra era como se fosse um grande laboratório com forças telúricas gigantescas de proporções inimagináveis. Então imaginemos o que é isso se nós falarmos em termos de planeta em formação, forças telúricas, explosões, radiação, gases imensos sendo desprendidos e essas coisas dessa natureza. Então Jesus é um espírito que já naquele momento era um espírito puro, um espírito evoluído e capaz, pela sua trajetória evolutiva, de coordenar trabalhos dessa natureza. E aí chega um momento em que ele mesmo veio aqui habitar esse planeta, como fala lá no Evangelho de João, né, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, nesse momento, ele vem para comprovar, ou mesmo para fazer realizar aqueles ensinamentos que Moisés e os profetas haviam elaborado já em princípio, falando de um Messias que viria um Salvador, que viria alguém que iria libertar o povo de Israel, todos aqueles votos de esperança para aquele povo que estava lá naquele momento, sofrendo de aflições de diversas naturezas, como por exemplo de prisão, subjugação, até mesmo coisas materiais em nível de privação, como fome, como violência, e era esse o Messias que era esperado. Então, num determinado momento, chega Jesus e vem trazer aí uma reformulação do que havia sido falado por esses profetas e até pelo que se era regular acontecer naquela sociedade daquele momento. Então ele vem falar de uma lei de amor, uma lei de perdão e reformular, né, como ele mesmo dizia, ele não vinha revogar nenhuma lei, mas fazer com que elas se cumprissem. Então, ele traz todo um processo de ensinamento agora espiritual, é um processo de educação agora para o espírito, porque até então era uma educação social, uma educação para a matéria. Ele agora traz uma educação para o espírito imortal, refazendo aquela noção de ressurreição que tinham, e ele faz muitos, entre parênteses assim, milagres, eram manipulações de energias ou de forças da própria natureza que ele já conhecia, como ele acompanhou em todo o processo de formação da Terra. Então ele trabalhava esses fluidos, essas energias e curava pessoas, curava cegos, curava aleijados, leprosos, coxos, apenas parece que é pouca coisa, né? Apenas com a manipulação desses fluidos, reestruturando os espíritos, reestruturando energias, células dos corpos físicos também. Então aquilo que as pessoas não entendiam, não compreendiam naquele momento, chamavam milagre.
Então ali é mais uma coisa fantástica, né, atribuída a esse Espírito que, como nós também, esteve aqui na Terra. O ponto em classificar Jesus como Espírito, que muitas filosofias, muitas crenças não acreditam, não concordam, é que é a distância que existe, uma distância evolutiva que existe entre nós, espíritos medianos desse planeta, e um Cristo, no caso o Cristo Jesus. Por agora, o importante seria aprender e apreender a sua parte moral. Nem isso nós estamos conseguindo ainda. Nem isso a gente consegue fazer, aprender o lado moral do ensinamento de Jesus. Se Maria era virgem, se não era, qual a necessidade disso? Qual a necessidade de se discutir coisas dessa natureza? É pegar a essência do ensinamento dele. A partir desse momento, quando tivermos já a essência bem elaborada, bem definida, aí sim podemos discutir qualquer coisa. Apesar de que durante esse processo também podemos, mas qual é o ganho nisso? Qual é o ganho principal nisso? Fala de Moisés, fala de profetas. Isso tudo aí também é considerado pelo Espiritismo, até porque todas as coisas que foram faladas por Jesus são consideradas pelo Espiritismo. São consideradas pelo Espiritismo, porque Jesus não fez nada que fosse inútil. Vamos pensar aqui. Um Cristo, um Espírito crístico, descendo das dimensões maiores da vida, habitando um planeta, vir aqui para perder tempo. Vir perder tempo com coisas inúteis, com falas inúteis, com atitudes inúteis, com exemplos inúteis. Dá para imaginar? Dá para imaginar um Cristo perdendo tempo com quem que é o maior num apostolado? Se é Beltrano ou Cicrano? Dá para imaginar isso? Então tudo que ele falava, ele já sabia para si. Muitas vezes ele ensinava até mesmo com silêncio. Ensinava através do silêncio. E aí quem deduzia eram os próprios apóstolos, os próprios discípulos, e nós, através dos tempos aí, já são 20 séculos. Então, cada atitude, cada gesto, cada exemplo que Jesus expressava foram de imenso conteúdo de ensinamento para nós. Então esse Jesus, esse Cristo, Yahshua, que é o nome judeu, ele foi o maior modelo e exemplo que a humanidade recebeu para servir como guia de um processo evolutivo que todos nós vamos atravessar. É isso que a doutrina espírita tem a oferecer para nós que queremos conhecê-la. Aguardo vocês então para os próximos episódios desses princípios básicos da doutrina espírita. Até lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar. Milagre, explicações físicas, mas isso aí a gente vai falar depois, né? Depois. Falar de Jesus, né? Nós estamos precisando falar muito. Falar muito de Jesus. Estamos precisando falar de Jesus mesmo. Então é isso. Então acabou, né?